Bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá, vamos fazer algum comentário rápido sobre petequias, tá? Por que eu quis trazer isso aqui? Porque isso é uma coisa que, tá? Não é das coisas, não é incomum, mas também não é comum, tá? Agora, sempre quando surge isso, tá? Então assim, ó, é uma loucura, porque o que a gente vê, pelo menos é a minha realidade, tá? Os caras fazem screening de coagulação, tá? E investigar o que tem que ser investigado, não investigam, tá? E aquela coisa louca que é achar que PT é coagulação, né? E aí sai fazendo exame que não precisa, não vai dar. Achar que PT é obrigada a estar com plaqueta baixa, tá? E sempre quando falam em PT, as pessoas nunca se lembram do vaso, né? Quer dizer, eu tenho mais chance de ter peteca para o problema de vaso do que de plaqueta. E o problema de plaqueta é muito mais fácil de identificar do que o de vaso. Tá? Então, quer dizer, tem que cuidar essas coisas. Tá? Então, não é assim, certo? Não é assim que a coisa funciona. Tá bom? Então, assim, ó. Então, o que que é? Primeiro, depois tem um quadro ali adiante que a gente vai ver, tá? Tem que ver o tipo de apresentação. Tá? E o que eu quero chamar a atenção está aqui, ó. Óbvio que eu não vou ler isso aqui tudo, ó. Sangramento capilar puntiforme, tá? Pele ou mucosa. Tudo bem? Pele ou mucosa. Sangramento, vou ler de novo. Capilar, pele ou mucosa, ou seja, isso não é hematoma, tá? Não é hematoma. Hematoma é coagulação, é tecido, é subcutâneo, tá? Então, assim, a aparência, pontos minúsculos agrupados e espalhados. Isso é importante, tá? Até 2 milímetros. Equimose é maior, nós vamos ver depois ali. Causas comuns, aí que eu quero chamar a atenção. Infecção, tá? Trauma, esforço, tá? E algumas medicações. Então vejam, antes de tu chegar a sair fazendo diagnóstico, que é PTI, que é isso, que não sei o que, câncer, né? Então só um pouquinho, tem um monte de coisa antes, tá? Depois, trombocitopenia. Bom, então tá, é trombocitopenia. Tá, mas tem câncer? O hemograma mostra alguma coisa disso? Não, isso pode ser uma PTI, que é super comum, tá? Super comum, que eu quero dizer, dentro desses quadros aqui, tá? Então, assim, ó, então, calma, tá? Calma, certo? Então, aqui, ó, quando se preocupar, botei bem grande separado. Eu vou ler porque é importante. Febre, tá? Então, febre sempre é um sinal importantíssimo. Sangramento gengival, nariz. Agora, sangramento gengival, nariz, o que que é? É aquela aguinha vermelha, que é, né, um suquinho de uva bem fraquinho, que sai, que escorre, que faz assim, nota que está um pouquinho vermelho. Não vai sangrar, não vai pingar, tá? Não é assim que sangra, tá? Depois, então, e de vez em quando, e espontâneo, não precisa bater, tá? Então, isso é uma coisa que tem que chamar atenção também, certo? Claro, se for de febre, a criança está mal, a pessoa está mal, enfim, o paciente. E aí, bom, mas um caso de meningococcemia é relativamente fácil de ver. Não digo de fazer o diagnóstico agora. Pô, o cara está com infecção, o cara está mal. É diferente, tá? Esse eu quero chamar a atenção. Então, tratamento. Se for só na causa subjacente, tudo bem, tá? Se não, tá? Trauma leve, repouso com pressa de gelo, terminou. Deu de novo. Bom, então vai lá e investiga. Não, foi só dessa vez. Ano passado ele teve uma vez só também, deu. Tá, terminou. Era dia mais seco, né? Tava muito quente. Tá bom, pode. Vai fazer. Então eu tenho que ir no médico fazer contagem de plaqueta. 308 mil. Tá, não tem nada a ver. Não é esse o problema. Esse problema foi vascular. Tá? É isso que tem que ficar bem claro. Então, assim, o que que nós temos? Petequia, púrpura e equimose. Aqui eu trouxe as características de cada um. Eu não vou ler aqui porque isso é muito grande. Eu acho que eu trouxe aqui, ó, esqueminha, tá? Então, petequia, 2 milímetros, púrpura de 2 milímetros a 1 centímetro e equimose mais de 1 centímetro. Então, vejam, ó, petequia, púrpura e equimose. Não tem nada a ver com hematoma, tá? Não é hematoma. Então, isso aqui pode ser ou problema, sempre pensar primeiro vascular e em segundo lugar pensar um problema de plaqueta. Tudo bem? Tá? Então, essas coisas aqui no exame físico é que tem que ficar bem determinado. Se um dia, graças a Deus, vier escrito para nós, nas nossas requisições ou nos prontuários eletrônicos, que eu acho difícil, tá? Pô, para nós isso vai ficar muito fácil para a gente que faz laboratório. Tá? Então, por isso que eu acho que a gente tem que conhecer isso aqui. Tá? Então, e saber que isso aqui não tem nada a ver com coagulação,
eu acho que é a terceira vez que eu estou falando, que isso tem, a primeira coisa que eu tenho que pensar é no vaso e depois eu vou pensar na plaqueta. Tudo bem? Tá? Então, como é que aparece? Está aqui, ó. Tá? Então, ó, pontos pequenos sobre pele mucosa, dentro daquele tamanho mais ou menos, né? Coloração avermelhada, roxa ou marrom, tá? Certo? Onde é que aparece mais? Braço, perna, barriga, tá? Mas pode ter até dentro do olho, não tem problema nenhum, tá? Certo? Então, ó, é desse jeito aqui que vai aparecer. Pode ver que aqui está mais escurinho e aqui em volta dessas pequenininhas aqui até está mais claro. Aqui está mais escuro, ó, essa área aqui. Tudo bem? Tá? Então, basicamente esse tipo de coisa. Pô, é importante, chama atenção, óbvio que tem que procurar, né, um hospital, procurar enfim, recursos, tá? Mas tem que ser visto, tá? Agora, a quarta vez, não é coagulação, tá? Bom, então eu trouxe algumas coisas aqui que eu achei interessante, nós não vamos ler isso aqui tudo, tá? Algumas, vamos dizer assim, apresentações e o que pode estar acontecendo, tá? Eu não gosto dessas coisas casadas, tá? Mas pelo menos para a gente ter uma ideia, isso é importante. Então, acima do mamilo, tá? Extremidades inferiores, então as vasculites, ó, veja que não é púrpura de Hanna-Schönlein, ó, é vasculite, tá? Tá púrpura, não tem nada a ver com plaqueta, tá? Pálpebra, tá? E por tudo, tá? Então eu posso ter até por infecção, eu posso ter até por câncer, tá? Não tem problema nenhum, certo? Então aqui, ó, etiologia, trauma, aparece após impacto comum em superfície, impacto. Então o vaso estourou, ponto, terminou. Infecções, bom, aí a coisa já é mais grave, né? A nossa dengue aí, né? Tá? Aumento da pressão, tosse intensa, a gente já viu, ó, vasculite por IgA, tá? Então existem algumas características, tá? Causas hematológicas, então aí dentro da área que a gente gosta, né? Então, trombocitopenia. Então, tá até ridículo isso aqui, né? 150 mil. Então, o cara para começar a fazer petequia sozinho, tá? Até 20, 30 mil ele não faz, tá? Abaixo de 50 mil começa o risco. Então, cuidado com esse conceito aqui, tá? Síndrome hemolítica urêmica, então a lâmina é clássica, tá? E as PTTs também são clássicas. Lembrando que eu posso ter isso aqui pós-sepse também. E aí é consumo, tá? Aí daí a coisa complicou, é outro negócio, a gente pode conversar isso mais tarde, tá? Então, infecções, meningococcemia, dengue, né? E febre maculosa, só porque está escrito aqui, tá? Porque eu nunca vi meu trabalho esses anos todos, eu nunca vi isso aqui. E por deficiência de vitamina C eu nunca vi, e púrpura de Reno-Schlein acho que eu vi 2 vezes só, tá? Então são bem incomuns esses quadros aqui, tá? Aqui está o tamanho e aqui eu quero chamar uma coisa, tá? Que a gente pode fazer, ó, a diascopia, pressão de lâmina ouvido num copo, tá? Isso aqui é bem importante, eu trouxe para mostrar. Então aqui nós temos, ó, púrpura, tá? Então aqui ó, no pé do cara. Aqui nós temos uma alergia, ou pode ser picada de mosquito, pode ser uma alergia, e aqui está a púrpura, ó. Aqui está a lâmina, está o dedo da pessoa, a lâmina está aqui. Ela pressionou, não ficou. Ó, aqui ela pressionou, ficou branco. Ó, pode ver, está vermelho, pressionou, ficou branco. Tá? O que é isso aqui? É o sangue que estava acumulado. Como não é problema de sangramento, o sangue está líquido aqui, ele saiu, certo? Distribuiu no vaso e ficou branco. Né? Como se a gente apertar qualquer parte da nossa pele, se apertar vai ficar branco, depois volta a ficar vermelho, depois volta a cor. Então, as púrpuras, se tu apertares, tá? Fazendo uma lâmina, tá? Ela não vai sumir, não vai ficar branco. Enquanto se for picada de pulga, mosquito, formiga, seja lá do que for, tá? Vai ficar branco assim. Por quê? Porque aqui o sangue está líquido, tá? Aqui não. Aqui o sangue está aonde? Ele está parado, ele está exposto, ele já não está, entre aspas, vivo, aonde? Na pele, tá? Nos microcapilares. Então, por isso que ele não vai sumir, ele não vai andar. Tudo bem? Então, a gente podia conversar horas, isso aqui é muito importante, tá? Mas eu quero só fazer esse resumo, tá? Porque assim, ó, né, a gente tem que entender o que é isso, tá? Para quando um dia até se vier escrito, né? Um dia que vier escrito, petequias, investiga trombocitopenia, investiga não sei o que, a gente tem uma ideia, será que é mesmo? Ah, viu certo? Pelo menos fez esse testezinho, se não tiver lâmpada, pode ser até com copo,
Tá? Eu já fiz com copo também, claro, a maior parte das vezes que eu fiz foi com lâmina, mas eu já fiz com copo também, até um dia eu fiz para testar, tá bom? E funciona, tá? Posso dizer que funciona, tá bom? Obrigado então, até a próxima.